Olá! Agora você irá assistir a aula 15. Nessa aula falaremos sobre funções, equações e inequações modulares. Antes de iniciarmos esse tema, veremos a definição de módulo de um número real e algumas de suas propriedades. Considere a reta real. Chama-se módulo de um número real a distância de um ponto à origem da reta, isto é, a distância do ponto que está associada a esse número na reta real ao ponto que está associado ao zero. Por exemplo, a distância do ponto 3 ao ponto 0 é 3. Sendo assim, representamos módulo de 3 é igual a 3. Da mesma forma, a distância de menos 3 à origem, 0, é 3. E sendo assim, módulo de menos 3 é igual a 3. Generalizando, temos módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a 0. E menos x se x for menor que 0. Veja a seguir alguns exemplos. Módulo de 2 é igual a 2. Módulo de menos 7 é igual a 7. Módulo de 3 menos π é igual a menos 3 menos π, que é igual a menos 3 mais π. Sejam x e y pertencentes aos reais, então valem as seguintes propriedades. Módulo de x é maior ou igual a 0. Módulo de x é igual a 0 se somente se x é igual a 0. Módulo de x é igual a d se somente se x é igual a mais ou menos d, sendo d um número real positivo. Módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Módulo de x elevado a 2 é igual ao módulo de x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. Módulo de x sobre y é igual ao módulo de x sobre o módulo de y. Atenção! As propriedades d, e e f não valem para soma ou subtração. Chamamos de função modular a função f de r em r definida por f de x é igual a módulo de x. Observe que a função f associa cada número real x ao seu módulo. Dessa forma, a função f pode ser definida como f de x é igual a x se x for maior ou igual a 0 e menos x se x for menor que 0. Iremos agora representar o gráfico da função f de x igual ao módulo de x. Para construir o gráfico da função, procederemos da seguinte forma. Primeiro passo. Construiremos o gráfico da função f de x igual a x. Observe que para valores de x, tais que x é menor que 0, a função é negativa. Geometricamente, temos que o gráfico da função está abaixo do eixo x. Segundo passo. A parte do gráfico que está abaixo do eixo x deve ser refletida em torno do eixo x. Portanto, o gráfico função f de x igual ao módulo de x é... Mas por que refletir a reta y igual a x para x menor que 0? Pela definição, o módulo de um número real x é... Módulo de x é igual a x se x é maior ou igual a 0, então x é maior ou igual a 0. E módulo de x é igual a menos x se x é menor que 0, então x é maior que 0. Dessa forma, o módulo de um número real é sempre maior ou igual a 0. E, portanto, o gráfico da função modular f de x igual a módulo de x está sempre sobre ou acima do eixo x. Veja o exemplo a seguir. Construa o gráfico da função g de x igual a módulo de seno de x. Primeiro passo. Esboçar o gráfico da função g de x igual a seno de x. Segundo passo. Refletir a parte negativa do gráfico em relação ao eixo x. Portanto, o gráfico da função g de x igual a módulo de seno de x é... Seja c uma constante negativa.
Se o módulo for multiplicado por c, o gráfico da função irá refletir em relação ao eixo x. Tome como exemplo as funções f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 2x e g de x igual ao menos módulo de x ao quadrado menos 2x, cujos gráficos estão representados a seguir. Considere uma função f de x qualquer. A função g de x igual a que multiplica f de b de x mais c mais d sofre alterações. Veja a seguir como serão essas alterações. A altera a inclinação da função, alongando se módulo de a for maior do que 1, ou comprimindo se módulo de a for menor do que 1, verticalmente. B altera a inclinação da função, alongando se módulo de b for menor que 1, ou comprimindo se módulo de b for maior do que 1 horizontalmente. C translada a função horizontalmente para a direita, se c for menor que 0, e para a esquerda se c for maior que 0. D translada a função verticalmente para cima, se d for maior do que 0, e para baixo, se d for menor do que 0. Considere a função f de x igual a módulo de x mais 2, menos 1, em que c é igual a 2 e d é igual a menos 1. Observe no gráfico a seguir a translação do gráfico. Vamos estudar agora as equações modulares. De modo geral, sendo k um número real positivo, temos se módulo de x é igual a k, então x é igual a k ou x é igual a menos k. Vejamos o exemplo a seguir. Módulo de x ao quadrado menos 6x mais 5 é igual a 1. Vamos tirar o módulo. Observe a seguir. Módulo de x ao quadrado menos 6x mais 5 é igual a 1. Então, x ao quadrado menos 6x mais 5 é igual a 1, ou x ao quadrado menos 6x mais 5 é igual a menos 1. Portanto, temos duas equações. A primeira, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 1. Então, x ao quadrado menos 6x mais 4 é igual a 0. E a segunda, x ao quadrado menos 6x mais 5 é igual a menos 1. Então, x ao quadrado menos 6x mais 6 é igual a 0. Para resolver a primeira, vamos iniciar calculando o delta. Delta é igual a quadrado de menos 6 menos 4 vezes 1 vezes 4. Delta é igual a 36 menos 16. Delta é igual a 20. Aplicando a fórmula de Bhaskara, temos x é igual a menos 6 mais ou menos raiz de 20, tudo sobre 2 vezes 1, que é igual a 6 mais ou menos 2 raiz de 5, tudo isso sobre 2, que é igual a 3 mais ou menos raiz de 5. Sendo assim, x é igual a 3 mais raiz de 5, ou x é igual a 3 menos raiz de 5. Por fim, para resolver a segunda equação, vamos calcular o delta. Delta é igual ao quadrado de menos 6 menos 4 vezes 1 vezes 6. Delta é igual a 36 menos 24. Delta é igual a 12. Aplicando a fórmula de Bhaskara, temos x é igual a menos 6 mais ou menos raiz de 12, tudo isso sobre 2 vezes 1, que é igual a 6 mais ou menos 2 raiz de 3, tudo isso sobre 2, que é igual a 3 mais ou menos raiz de 3. Sendo assim, x é igual a 3 mais raiz de 3, ou x é igual a 3 menos raiz de 3. Logo, a solução dessa equação é 3 menos raiz de 3, 3 mais raiz de 3, 3 menos raiz de 5 e 3 mais raiz de 5. Para finalizar,
Estudaremos agora as inequações modulares. De modo geral, sendo k um número real positivo, temos que, se módulo de x é menor que k, então x está entre menos k e k. Se módulo de x for maior do que k, então x é menor que menos k ou x é maior do que k. Vejamos o exemplo a seguir. Módulo de x menos 1 é menor do que 4. Se módulo de x menos 1 é menor do que 4, então x menos 1 está entre menos 4 e 4. Logo, x menos 1 é maior do que menos 4, então x é maior do que menos 3. E ainda, se x menos 1 é menor do que 4, então x é menor do que 5. Dessa forma, x está entre menos 3 e 5. Logo, a solução S dessa desigualdade é o intervalo aberto entre menos 3 e aberto em 5, ou ainda S é igual a x pertencente aos reais, tal que x está entre menos 3 e 5. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho. Ah, já ia me esquecer. Não esqueçam de compartilhar com os amigos.